Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, pessoal aí do YouTube também. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui sobre brocas, né? Lembrando sempre que broca, cada uma tem sua função determinada, fura o seu material específico, né? Então, justamente carece desse bate-papo nosso aqui para dialogar sobre as funções das brocas, né? Então, vamos começar por aqui pela broca de vidia, né? A broca de vidia, né, que é uma das brocas mais vendáveis aqui, né, em qualquer lugar. Vocês percebam que é vidia, por quê? Vidia é um material duro, extremamente duro, um aço extremamente duro, né, um diamante, que ele é adaptado aqui na broca. Na broca, ela tem esse formato aqui que é chamado um formato helicoidal, né? Que é justamente esse formato da broca. Ele não é por acaso, é porque é bonitinho, não, fazer desse jeito não. Esse formato aqui helicoidal é justamente para jogar o resíduo do furo para fora, do material. O resíduo do material durante o furo, ele tem que ser jogado para fora. Então esse formato aqui ajuda a jogar o material para fora e isso melhorando assim a capacidade de perfuração da broca, né? O material duro, que seria a vidia, ele realmente é adaptado, ele é soldado na ponta da broca. Eu vou passar na mão de vocês, vocês vão perceber uma solda, é realmente uma solda feita de alta tecnologia, claro, né? Que a gente está falando de uma broca de uma marca boa, né? De qualidade. Então eles têm esse cuidado com a solda, com que é feito a vidia na broca, né? Que é justamente aí onde vocês vão perceber a diferença, às vezes, entre preços de brocas, qualidades de brocas que tem no mercado. Está justamente na qualidade dessa vidia e na soldagem dessa vidia na broca, né? Que é extremamente importante para que durante o furo essa vidia não venha soltar. Porque o responsável por conseguir fazer o furo num concreto, num bloco, num material abrasivo, é justamente a vidia. Se ela soltar, a broca sem nada, ela não vai conseguir furar. Entendeu? Então existe uma atenção redobrada aí das grandes marcas quanto a essa soldagem da vidia na broca, ok? Então, vou passar na mão de vocês aí e vocês vão perceber que tem duas brocas, né, distintas, duas marcas distintas, e aí eu vou falar um pouco sobre essa diferença, que vocês observem aí na ponta da broca. Uma que é a broca que tem mais qualidade, o valor agregado maior, vocês percebem que o corpo da broca ela é da mesma medida da ponta da vidia. E a outra, o corpo da broca, justamente para diminuir um valor no comprimento, ela é menor, e o corpo, o diâmetro da broca também é um pouco menor que a vidia. O que isso pode acarretar? Durante a furação, por a vidia não estar extremamente digamos assim, apoiada, né, pelo corpo da broca, pode ser vai estar furando uma parede lá, um concreto, pega uma pedra mais dura, e aí a vidia vem a romper, quebrar, porque você vê que não é totalmente apoiado, né? O corpo da broca não apoia totalmente a vidia. Vocês percebem isso aí? Percebeu aí, Lucas? Né? Então, você vê uma marca se preocupa por ter um corpo exatamente da mesma medida da broca, da ponta da vidia, e a outra não, deixa a vidia exposta, né? E isso pode acarretar durante a furação, o processo de furação, quebrar a vidia. Isso é um argumento que vocês podem até utilizar durante a venda aí para o cliente, né? Claro que o valor agregado de um é bem mais caro e a outra é menor justamente por ter menos material, né? A vidia aí em si, ela tem a mesma qualidade, porém esse apoio aí que não tem numa outra marca, pode ser que venha acarretar algum problema, ok? Então essa broca aí, ela fura o quê? Concreto, granito, vai furar parede, vai furar bloco, qualquer tipo de material abrasivo em geral, ok? Tá bem claro isso? Que isso é a diferença fundamental de uma broca de vidia para as demais aqui que nós vamos falar, certo? Granito também ela fura. Fura granito também, tá? Claro, tem as limitações, né? Que hoje a gente tem broca específica para granito, mas essa de vidia também fura granito, ok? Agora, vou falar um pouquinho com vocês aqui da broca de aço rápido, né? Essa daqui é uma broca de aço rápido. A preocupação
desse material aqui é quanto à sua dureza. Ele precisa ser extremamente duro para que consiga furar o aço, né? E também extremamente afiado para que consiga cortar, né? Quanto mais afiada a broca tiver, menos força vai fazer, menos chance de quebrar a broca, ok? E outro detalhe, broca de aço rápido, por o material ser extremamente duro, ele quebra mais fácil. Vocês conseguem entender isso? Ele não tem resistência, até não soltar no chão, dependendo da altura, ele pode quebrar, porque ele é extremamente duro, ok? Tá claro isso? Então, o fato de ele ser extremamente duro, ele também não tem uma resistência muito alta à temperatura, né? Então, lógico, quando estiver executando um furo no aço, né, com a broca de aço rápido, tem que ficar esperto quanto à velocidade da furadeira, né? Vocês perceberem, quem já teve a oportunidade aqui de ver uma furadeira de bancada e uma furadeira manual, uma diferença tremenda na velocidade, né? Porque furadeira de bancada, normalmente utilizada na indústria para furar aço. Vocês percebam que a velocidade da furadeira de bancada, é menos da metade de uma furadeira manual, né? Porque uma furadeira manual ela é multiuso, é para furar parede, furar madeira, furar ferro. Então ali a velocidade você tem que controlar. Quando estiver furando aço, e a broca furadeira de bancada basicamente ela é usada para furar aço, né? Na indústria normalmente é usada para furar aço, por isso ela tem uma velocidade reduzida. Quando estiver furando aço, velocidade mais reduzida. Você tem que deixar a broca ir cortando o material sem muita velocidade. Por quê? A velocidade vai aumentar muito a temperatura. Aumentando a temperatura, esse material ele sofre não é um desgaste, ele vai sofrer ele vai começar a amolecer, ele vai destemperar, né? Ele vai perder a têmpera dele. Aí ele começa a azular. Você já deve ter visto alguma broca de aço rápido azulada, né? Com a ponta azulada. Azulou a ponta, ela destemperou. Destemperou, ela perde o corte. Você vai perceber que ela não vai cortar mais o aço. Você vai forçar e ela não vai cortar. Isso vai acarretar até danificar o equipamento que você está usando. Entendeu? Então, atento à velocidade quando estiver usando uma broca de aço rápido. Broca de aço rápido somente para furar ferro, tá? Muitas pessoas acabam utilizando ela também para furar madeira. Vai furar madeira. Só que na madeira tem que tomar aquele cuidado que é justamente em relação à temperatura, né? Quando você estiver furando madeira, fica mais atento ainda para a velocidade dela, porque na madeira a temperatura sobe muito, né? Durante a furação de uma madeira. E aí é onde vai destemperar a broca de aço rápido. Destemperou, perdeu o corte, já era. Vocês percebam o formato dela também, o formato helicoidal, justamente para jogar o cavaco, né, o resíduo para fora. E também numa broca, quando está fazendo furo em aço, normalmente se usam líquidos para manter a temperatura, né, não deixar a temperatura subir muito, né, é importante também, né. É claro que no dia a dia nosso aqui, tratando com um cliente aqui, num cliente que vai usar em casa, talvez o cara não faça ideia disso, né? Mas seja um fator importante de a gente mencionar durante a venda da broca, né? Você falar que quer aumentar a vida útil da broca, usa um óleo, tem um óleo solúvel, que é um óleo próprio para diminuir a temperatura da furação, né? Para diminuir a temperatura da broca durante a furação. E a velocidade da broca, né? Que às vezes o cliente leva, aí volta aqui falando, poxa, levei essa broca aqui, mas isso aqui não presta. Fui furar lá, coloquei numa chapinha lá, ela perdeu o corte, já não está furando mais. Mas por quê? O cara vem com aquela velocidade tremenda ali, vai furando o ar. Na terceiro furo que ele está fazendo, a broca perdeu o corte, porque ela já azulou a ponta, a temperatura é muito grande. Então, tem que ir controlar a velocidade. Velocidade baixa quando estiver furando ferro usando broca de aço rápido. Ok? Detalhe, broca de aço rápido, fura inox, vai furar aço, vai furar alumínio, tá? Claro que no inox, o inox é um material extremamente duro, tem que ter mais atenção ainda para a furação, tá? Velocidade também controlada, tá? Que o inox é muito duro, tá? Mas ela também fura inox, ok? E que eu já falei com vocês sobre esse formato helicoidal dela, que é esse suco que tem na broca aqui, ó, que é para jogar o resíduo para fora, tá? Também é importante estar observando que na hora que você estiver fazendo a furação, você não ir de uma vez, você ir tirando a broca, para trazer esse resíduo, tirar o resíduo e continuar o furo, certo?
Quando você fala de velocidade, acho que a gente nem sabe sobre isso aí, né? Não, raramente, né? Poucos vão saber, né? Às vezes o profissional ali, o serralheiro, essas coisas, eles sabem, mas o do cliente, assim, do dia a dia, às vezes não sabe. E é um detalhe importantíssimo, né? E também tem as qualidades das brocas, né? Que a gente tem aqui na loja mesmo, temos brocas de qualidade superior e qualidades, né, mais baixas. Essas qualidades mais baixas são justamente a têmpera do aço, né? O material que é feito. Claro, não vai adiantar nem estar importando a velocidade ou não se o material é ruim, né? Se o material é ruim, vai desgastar do mesmo jeito, não é por conta de velocidade nem nada, é justamente por conta do material. Mas quando se trata uma broca de linha, de ponta de linha, que é, né, no caso dessa daqui, uma marca boa, então ficar ligado aí na velocidade da broca, tá? Do equipamento que estiver usando, tá? Vou passar também na mão de vocês aí, percebam a fiação que ela tem. Ela não tem vidia na ponta, justamente que é para furar o ferro, ok? Tá ficando bem claro isso? Broca de vidia, o que fura, broca de aço rápido, o que é para furar. Isso é importantíssimo, né? Porque se você pegar uma broca dessa daí e colocar lá na parede, na hora ela cega, você não vai conseguir fazer um furo, né? No material abrasivo, ela vai cegar de imediato. Porque ela não pode perder esse corte que ela tem aí. Você passar a mão, a ponta, o dedo na ponta da broca, você vai perceber que é extremamente afiado. Certo? Então agora, essa daí é uma broca de aço rápido, tá? É extremamente dura, né? Como eu falei para vocês, tá? E agora nós vamos falar da broca aço carbono, que essas brocas, normalmente a broca de aço carbono, ela é preta, né? Ela não tem esse acabamento brilhante igual a de aço rápido. É uma forma de distinguir, né? Já é uma forma de vocês ficarem espertos aí da broca que fura madeira, que ela é preta, aço carbono. Então ela tem essa pontinha aqui que ajuda a centralizar o furo, né? E essa broca de aço carbono aqui, ao contrário da broca de aço rápido, ela é mole, né? É um material mais mole, né? Que é justamente por ser mais mole, ele tem uma resistência maior à temperatura, que nós estamos falando justamente de furar madeira, onde eu falei para vocês que na madeira a temperatura sobe muito durante a furação. Então a broca de aço carbono, ela é mais mole justamente para resistir a uma temperatura maior. Então essa é a broca apropriada para furar madeira, certo? Tanto essa, como vai ter outras demais que eu vou falar numa próxima oportunidade, né? Temos outras brocas que furam madeira também, que é o caso da broca chata, mas também é feita desse mesmo material, só o formato dela que é diferente. Aqui vocês percebam também o formato dela helicoidal, né? Esses sulcos aqui, que é justamente de extrema importância justamente durante a furação da madeira, retirar o cavaco, né, que é aquele resíduo de madeira que fica no furo, porque aquilo ali ajuda, colabora a aumentar mais a temperatura, né? Quem já tem a oportunidade de furar uma madeira aqui, você percebe que ela começa a sair fumaça, começa a queimar mesmo a madeira, vai sair tudo preta. A madeira é branca, mas está saindo tudo preta, porque a temperatura na madeira sobe muito e ela queima, né? Chega a queimar. Então, se a broca não tiver uma resistência à temperatura, que é o caso do aço carbono, então a resistência maior à temperatura, ela vai perder o corte. Perdeu o corte, perdeu a fiação, você não vai conseguir executar o furo de maneira correta como tem que ser. Lembrando sempre que uma broca não bem afiada resulta no quê? No desgaste maior do equipamento que você está usando para furar. Porque você vai começar a imprimir força, vai começar a fazer força, vai forçar, o aparelho vai trabalhar forçado e aí vai acabar desgastando a furadeira, estragando a furadeira ao longo do tempo, né? Então, principalmente quando se trata de essas madeiras de telhado, né, que é uma madeira extremamente forte, né, e às vezes de uma profundidade maior, o furo tem que ser feito também empurrando a broca e tirando, que é justamente para tirar esse resíduo, né, porque se você também for lá de uma vez imprimindo força até atravessar do outro lado, vai também subir muita temperatura, você vai perder o corte da broca, né? Acontece bastante com essas brocas, quando o pessoal está usando em madeira, do cliente levar e voltar reclamando aqui que a broca não presta. Mas quando você vai ver a pessoa imprimiu uma velocidade inadequada, a pessoa não se preocupou em retirar o cavaco, né? Que é justamente o momento que você puxa a broca para tirar o resíduo. Ela quer fazer um processo mais rápido de furação, então ela vai de uma vez. Isso daí vai diminuir drasticamente a vida útil da broca, certo? Então, pessoal,
o que eu preciso que saiam tranquilamente aqui. Essa broca aqui, eu furo madeira, correto? Essa broca aqui eu furo aço, né? E alumínio, aço, alumínio. Quando fala aço, engloba alumínio, engloba inox, tá? Eu furo aço. E essas brocas aqui eu furo parede, concreto, material abrasivo, bloco, telha, ok? Assim, esse conteúdo todo, assim, ó, fica mais na na verdade, né? O pessoal vai, tá uma broca boa, porque essa broca é boa, não sei o que, isso dá todo esse contexto pro cliente. Isso. Em relação a braço forte, isso aí não... É a mesma situação. É a mesma situação. Claro que devido ao material a uma qualidade inferior, não vai funcionar na mesma proporção, mas aí a gente está falando da qualidade, né? Mas assim, o cara vai furar a parede, tem que ser uma broca de vidia. Independente da marca que ele use a broca de vidia. Ele vai furar madeira, broca de aço carbono, que é a broca preta, né? É aqui que até percebo aqui que a nossa saída de broca de aço carbono é bem abaixo dessa broca aqui. E às vezes eu percebo aqui vendendo broca de aço rápido para o cara furar madeira. Cara, vai furar? Vai. Só que assim, se preocupar quanto à durabilidade, né, ou a quantidade de furo que a pessoa vai fazer, não vai atender como se vendesse uma broca de aço carbono. Chega aquele que assim, ele quer uma broca de aço para furar, vou fazer um furinho na madeira, mas ele vou usar para furar ferro. Isso. Entendeu? Aí eu falei, meu, então usa só uma vez aqui, assim, só aqui um ano e tal. Aí eu falei, meu, leva essa aqui, meu. Aí, então, vai, mas assim, o importante, Luciana, é a gente fazer o nosso papel de orientar, né? Orientou a pessoa e fica a escolha dela, né? Porque para sempre se exaurir da culpa da pessoa voltar aqui e falar, você me indicou uma broca errada e eu furei num lugar errado e deu errado, entendeu? Por culpa sua. Então isso a gente tem que ficar bem tranquilos quanto o nosso objetivo aqui é esse, né? É a gente ter conhecimento para vender o produto certo, né? Para o que a pessoa vai fazer, né? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Lucas, eu posso usar essa broca aqui? Eu furo o que com essa broca aqui? Perfeito, é isso aí, é isso que eu quero. Perfeito, eu estava esquecendo disso aqui. Essa peça aqui, a gente tem aqui na loja há muito, muito tempo, mas eu acho que poucos aqui sabem para que serve, né? Então, isso aqui é um afiador, tá? Um afiador que é usado na furadeira, tá? Então aqui a gente pode afiar tesoura, afiar faca, né? Tá vendo entre esses dois rebolos aqui, onde você vai fazer a fiação de facas, né? E tesoura, tá? Você vai ver que eles são chanfrados, né? É claro que aqui não é para ninguém sair afiando tesoura, principalmente tesoura tem que saber afiar, broca tem que saber afiar. E aqui nesse gabarito aqui é para afiar broca, tá vendo? Nessa parte aqui, que aqui ele tem um ângulo, né? Vocês percebam aqui o ângulo. Esse ângulo é justamente esse ângulo de entrada da broca aqui, ó, que tem que estar paralelo, que vocês vão perceber que casa justamente com o ângulo certinho da broca. Porque para a broca executar o furo, ela tem que ter o ângulo correto. Se ela estiver muito agudo, muito fechado, muito pontuda, né, que logo que a gente tem assim, quanto mais pontudo vai furar melhor. Não, principalmente no aço. Se ela estiver muito pontuda, ela não fura, ela perde o corte, porque ela vai ter menos atrito, vai ter atrito só na ponta, não vai conseguir abrir o corte. Então ela tem que ter esse ângulo exatamente igualzinho está aqui. E aí esse gabarito vem para quê? Para você, vamos supor, eu usei muito tempo a broca perdeu o corte aqui, eu preciso refazer esse corte dela. Aí onde vai ser necessário usar um afiador, né? Que é justamente com esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Colocando paralelo aqui, ó, ele vai dar um ângulo correto aqui de afiação da broca. Ok? Então isso daqui é um afiador de broca. Quando chegar um cliente aqui, preciso de um afiador de broca, preciso de uma peça para afiar a broca. Minhas brocas estão tudo cegas lá, preciso de um... O que eu faço, né? Aí você fala, tem um gabarito aqui que ele ajuda você a afiar a broca. Isso aqui fica ali na Mil Kits. Essa embalagem aqui, ó. Sabe ali no corredor? No final. Certo? Bom, assim, não abusando de você, tem mais 10 minutinhos aí, tem como você falar daquela troca nova que chegou? Só para explicar. Não era agora a oportunidade, mas eu vou falar sim, claro. Você está falando da broca escariadora. Né? Ela está aqui, ó. A broca escariadora, pessoal, é essa aqui, ó. O Luciano falou da broca nova, né, que chegou. Essa broca aqui, ela é uma broca específica pro marceneiro, né? Montador de móveis, o marceneiro. Por quê? Ela é escariadora porque ela faz aquele encaixe
para a cabeça do parafuso, né? Para a cabeça do parafuso ficar embutida na madeira, né? Então ela faz aquele ângulo, né? Ele faz aquele escariamento na madeira, aí a cabeça do parafuso fica ali embutida, que é a cabeça do parafuso quando o parafuso é cônico, né? Parafuso cônico, né? Vocês sabem qual que é, né? Aquele chip fix de madeira. Então, furou com a broca, a hora ela faz o furo aqui e empurrou um pouquinho mais, ela faz o encaixe para a cabeça do parafuso. O interessante, a broca é separada do escariador, né? Você solta o parafuso aqui, você consegue levar a broca mais para frente, aumentando a profundidade do furo e trazer a broca mais para trás, diminuindo a profundidade do furo de acordo com o tamanho do parafuso, certo? E outro detalhe importante, quando essa broca gastar, perdeu o corte, a pessoa simplesmente tira, vem aqui, compra outra broca, encaixa a mesma broca e mantém o escariador. Detalhe importante também, o encaixe. Tá vendo? Vocês percebem, vou passar na mão de vocês aí, ele tem um encaixe aqui, tem um rebaixamento aqui. Esse rebaixamento não é à toa, é mais ou menos parecido com o SDS Plus ali. Isso aqui é um encaixe que algumas parafusadeiras ou furadeiras, elas têm esse encaixe que é uma forma de encaixe rápido. O cara coloca e só engata, tá? Então ela também tem esse rebaixo. Algum equipamento específico de marceneiro, as furadeiras, eles têm justamente para isso aqui, tá? Eu vou passar aí na mão de vocês. Também só para a madeira, tá? Justamente, o cara pode tirar aqui e colocar uma broca de aço rápido aqui, para furar ferro. Pode, só que o escariador ele vai gastar muito rápido, porque esse escariador aqui, ele é aço carbono. Ele é para furar madeira, o escariador aqui, entendeu? Então, na hora que bater no ferro, ele vai cegar. Então, não adianta o cara achar, o serralheiro vir aqui, poxa, porque o serralheiro também, às vezes, em algumas situações, há necessidade de embutir a cabeça do parafuso. Só que aí o cara tem que comprar um escariador para aço rápido, né? Para ferro. Esse escariador que vem aqui é aço carbono, é para madeira, ok? Alguma dúvida, pessoal? Os materiais, né? Então vamos fazer só um bate-papo aqui, ó. O gesso, né? Que broca eu usaria para furar o gesso? Alguém sabe me dizer? Não. O gesso, sabe o gesso? Eu uso a broca de vidia. Por quê? O gesso, ele é um material abrasivo, né? Ele é um material seco, abrasivo, porque se você até fura, ele é mole, extremamente mole o gesso, como a gente sabe aqui, né? Eu vou pegar essa broca aqui, eu coloco lá e furo. Eu pego essa daqui, eu coloco lá e furo. Só que o gesso, vocês percebam que é um detalhe importante também, a broca, o corpo dela tem um tratamento. Essas brocas aqui, ó, elas são simplesmente polidas, essa também essa nem polimento não tem, e o gesso, ele tem tendência a atacar o material, ele enferruja. Então você vai ficar usando uma broca dessa daqui para furar o gesso, um tempo ele vai enferrujar, e outra, vai perder também o afiamento. Principalmente essa de aço rápido, ela perde afiamento muito fácil em material abrasivo, entendeu? E o gesso também, ele é úmido, né? Ele absorve umidade, então ele vai enferrujar as brocas. Essa broca aqui, ela tem um tratamento, ela é fosfatizada, né? Vocês percebem que é uma broca, a cor dela aqui é diferente, né? Ela tem um tratamento justamente para resistir eu posso deixar essa broca aqui exposta ao tempo que ela não vai enferrujar, né? Essa daqui eu usei uma vez e deixei exposta ao tempo, ela começa a escurecer, entendeu? Porque ela não tem o mesmo tratamento que essa daqui tem. Então, gesso, broca de vidia também, o correto, ok? Nada impede da pessoa querer usar essa daqui, porque o gesso é extremamente mole. Agora vai furar um plástico. O plástico, ele é liso, né? Então, a broca de aço rápido seria o mais indicado, porque ela tem um corte. Então, no plástico ela vai furar mais fácil. Pode usar a broca de aço rápido, entendeu? O forro de PVC, a broca de aço rápido, entendeu? Ela vai furar melhor. Porque a broca de vidia, ela não tem o mesmo afiamento, então ela vai estourar o plástico e não vai cortar o plástico. A de aço rápido, ela tem um afiamento, ela vai cortar o plástico, certo? Vai furar o chapa galvanizada, que é o rufo, a calha. Qual broca que eu uso? Isso. Vou furar um outro material, o alumínio, que a gente já falou aqui, a broca de aço. Aí vou furar telha.
Isso, a broca de vidia, né? Aí é outra situação que a gente encontra aqui frequentemente na loja, do cara comprar uma broca para furar telhado. Aí a gente vai lá e vende para ele a broca de mourão. A broca de mourão, se for fibrocimento, né, que é a telha de amianto aí que a gente tem, ela vai furar. Só que também isso diminui a vida útil dela, porque ela não é também indicada. Ela é um aço carbono mole, com o tempo ela furando o fibrocimento, que é a telha, ela vai também perder o corte, né? Então, se o cara puder, para ele aumentar a vida útil da broca, ele puder quebrar com um preguinho ali, fazer o primeiro furo da telha com prego e depois ir com a broca para furar o mourão embaixo, que mourão é o quê? Mourão é a madeira, é chamado de mourão, né? Porque isso que a broca está escrito aí, a broca mourão, que é furar madeira. Só que o cara também fura a telha, porque ele não quer ficar trocando, né? Então ele vai de uma vez, aí diminui a vida útil da broca também. Só que muitas vezes a troca e a reclamação dessa broca mourão não é nem por conta que furou a telha, é porque no mourão, quando o cara entra na madeira, ele vai de uma vez e não respeita essa temperatura que a gente está falando de tirar o cavaco. E aí ele queima a broca, né? E vai furar um concreto, isso aqui que a gente está pisando aqui. Qual broca que eu uso? Isso. Isso aí está bem claro então na cabeça de vocês, né? É a multiconstrução. A multiconstrução, a gente vai falar depois numa próxima situação, ela engloba tudo isso daqui, né? Como o próprio nome dela fala, é multi. Porém, tudo que é multi não tem durabilidade como teria uma específica, né? Se eu falar para você, vou usar isso aqui para furar ferro e usar uma multiconstrução, qual que vai acabar primeiro? A multiconstrução, porque ela não é só para aquilo, né? Ela vai furar também o ferro, só que ela não é destinada só para aquilo. Essa daqui é só para essa finalidade do ferro, né? Então a multi é justamente em algumas situações tem que furar dois materiais ao mesmo tempo. Você vai furar uma madeira e um ferro e não tem como você trocar, ficar trocando, então ela vai te adiantar esse lado que você pode usar uma mesma broca para furar tudo, certo? Você vai furar uma laje como essa aqui, você vai furar uma laje como essa, tem ferro no meio, né? Então você não sabe, se você vai furando com a de concreto aqui, né, com a broca de vidia, que é correta, né? Só que se você pegar no ferro, muitas vezes vai quebrar a vidia, porque pegou no ferro. Então você usa uma broca de mourão que ela vai conseguir, uma broca multiconstrução que ela vai também furar, além do concreto, fura o ferro. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Até mais, até a próxima.